eu bato no peito quando eu falo, tenho bastante experiência e o Leadership Circle me ajuda bastante em agregar valor para a agricultura brasileira, né? Falo de agricultura no Brasil e eu falo de alimentar pessoas no mundo. E se eu ajudo líderes a performar melhor, serem melhores líderes no setor de agricultura, a agricultura vai melhor e vai impactar o Brasil e o mundo. Eu penso que hoje o que mais me motiva nesses 25 anos são 20 anos 19 anos numa cadeira de liderança executiva em recursos humanos e mais ou menos 6 anos empreendendo. Eu acho que o que mais me chama atenção e que me motiva bastante é o impacto da liderança, seja na própria organização, né? Então, o impacto da liderança na organização, na sociedade e na própria liderança dos times, né? Então, acho que isso que mais me motiva sentar numa cadeira, né? Ter sentado numa cadeira executiva de recursos humanos e hoje numa cadeira de empreendedor, numa consultoria boutique, né? A nossa consultoria é focada, além da aceleração de desenvolvimento de liderança, focada também no Executive Search e no Board Services, e eu posso falar no Leadership Advisory. Então, eu penso que isso é o mais importante para mim no dia a dia. Recentemente eu tive em Stanford, nos Estados Unidos, estudando, né? Eu fui estudar liderança e crescimento de empresa. E lá eu pude ver, nos Estados Unidos, por exemplo, o quão relevante é um coach, o profissional coach, né? Lá é muito relevante, né? Os americanos, eles gostam muito, precisam e contratam coaches, inclusive na universidade, né? Tinha vários momentos que a gente tinha intervenções sendo lideradas por um coach. Aqui no Brasil ainda, bom, no Brasil existem muitos profissionais, excelentes profissionais no coaching executivo, né? Excelentes, eu conheço muitos, mas também é muito questionado, né? O coaching é questionado. Então, pensei aqui, listei até algumas objeções que eu vejo quando eu não sou muito questionado por isso, mas assim, às vezes quando você conversa em roda de conversas assim que as pessoas querem entender mais, eu acho que uma das primeiras coisas que tem de questionamento é o ROI, o retorno do investimento, né? O quanto tem de retorno de investimento? As pessoas também querem transformar tudo em números, e a gente está falando de, né, consciência de liderança. Então, não se transforma tudo em números, mas é claro que a empresa faz o investimento. No meu caso, eu trabalho muito com a empresa me contratando, né? Principalmente nos processos de coaching executivo. Então, essa falta de clareza do ROI, eu acho que é uma das objeções que tem que ser conversada, né? Tem que ser conversadas com a alta liderança. Talvez um segundo ponto, que também eu vejo que é uma objeção da liderança, é que muitos líderes, eles entendem como soft demais. É um processo soft, né? Que na verdade não é, né? De novo, um processo onde é profundo, tem metodologias, tem um processo. Então, é muito pelo contrário. Ele não precisa ser ferro e fogo, mas ele não é soft, porque as pessoas elas têm que muitas vezes rever o seu modelo, às vezes modelo, né, de como trata as questões emocionais, questões de liderança, então é um processo bem profundo. Então falta conhecimento às vezes da liderança também que impacta nessa questão aí de soft demais, né? Um outro ponto que eu penso é sobre a qualificação de coaches. Ceticismo na qualificação de coaches, posso falar assim. Existem muito, como em qualquer profissão, existem muitos profissionais ruins no mercado, que confundem tudo, né? Confundem coaching com mentoring, com counseling, com psicoterapia, com qualquer outra coisa, e não o que é coaching. Então, muita má qualificação, né? Qualificação
espontâneas, assim. Eu acredito que ainda tem líderes que têm resistência ao coaching por achar que coaching é para gente fraca, que coaching é para gente que não dá conta dos objetivos, o que não é real, né? É muito pelo contrário, a liderança deveria, na minha visão, inclusive isso tem muito nos Estados Unidos, né? A pessoa é promovida muitas vezes, ela já tem um processo de coaching para acompanhar e acelerar, para que a pessoa tenha Business Performance e Leadership Effectiveness na nova cadeira, né? Então, é uma pena que líderes pensam desta forma, né? Que é um processo para consertar, para lidar com problemas, para é, sinal de fraqueza, né? Mas acontece. E por último, penso eu, da dificuldade das pessoas, dos líderes enxergarem o resultado, né? Então, o processo ele tem que ter começo, meio e fim, ele tem que ter metodologia, ele tem que ter um processo, e no final, né, tanto no começo, no meio e no final, tem que ter um objetivo, tem que ter prioridades, e tem que ter um retorno para a organização. Então, a falta de clareza, né, de mapear o resultado desse processo. Eu sempre me aprimorei, eu sou psicólogo de formação, mas atuo em recursos humanos como business partner, como um advisor já há muitos anos, como eu falei, né? Mas o que que eu quero dizer com isso? Eu sempre me atualizei, sempre sou bastante curioso, me atualizo bastante porque eu quero entregar o melhor para o cliente. Então eu tenho formação em vários assessments super reconhecidos no mercado, que é muito bom, né? Mas quando eu conheci o Leadership Circle, eu vi algo muito mais do que um assessment. É muito mais que um assessment. É uma metodologia. É uma metodologia que agrega valor e agrega valor demais para a organização, para os resultados quantitativos e qualitativos, né, de liderança. Então, o Leadership Circle é uma metodologia que complementa bastante os meus processos, né? Eu não uso ele só no coaching executivo, eu venho usando em outras aplicações e vem sendo muito eficiente, né? Então, eu venho tendo resultados muito positivos, assim, feedbacks dos clientes. Então, eu gosto muito dos três pilares, né? Agrega na liderança, agrega na organização e agrega na sociedade. Porque se você faz uma boa liderança, você impacta várias camadas. Você impacta, sempre falo, né? Liderados, muitas vezes as demandas vêm até a gente porque as pessoas elas enxergam só os liderados. Só que na hora que você começa a discutir, ampliar dos impactos seu como líder, né? Em liderados, pares, chefe, chefe de chefe, pares de chefe e outros stakeholders, muda tudo. Então, o Leadership Circle leva para esse lugar, né? Então, para mim é fantástico, né? E além de tudo, o Leadership Circle tem uma coisa diferenciada no mercado, que é, de verdade, os grupos de estudo, né? Tem grupos de estudos que eu participo do Leadership Circle, obviamente com alguns practitioners, não são com todos, mas os eventos regionais, os eventos globais, novas pesquisas, pesquisa sobre o perfil da mulher executiva, né? O perfil aí da mulher globalmente em todos os continentes. Então, como a gente pode ajudar a aceleração, né, de women leadership entre outros estudos relevantes. Então, é bem completo, é bem global e é onde que eu quero atuar. E eu vejo que o Leadership Circle me dá musculatura e envergadura para esse lugar. Aqui na Elevare, nós temos três pilares. O Executive Search aí não é muito focado. Agora, quando eu olho para o Board Services e o Leadership Advisory, que tem várias soluções, eu consigo integrar o Leadership Circle em vários projetos. O que eu mais utilizo hoje é o Executive Coaching. Porém, quando a gente navega no Board Services, quando a gente vai para o Board, para o C-Level, aqui eu atuo na alta gerência, diretoria, presidência e conselho. Então, quando a gente vai para um C-Level, para um CEO ou para o Board Services, eu consigo aplicar
focado na aceleração, né, do C-Level. E aí eu atuo bastante com CEO, CHRO, CFO e COO, né? São os meus principais clientes. E no conselho, né? Que a gente chama de board ou conselho, né? Conselho consultivo ou conselheiro mesmo da organização. Então, aí eu consigo atuar no board advisory e no que a gente chama de CEO advisory, né? E também já foi aplicado em processos de time, né? Então, nos processos de Top Team Effectiveness, também isso já aconteceu. E no próprio Executive Assessment, na aceleração de sucessores, com um plano de desenvolvimento. Outra coisa também que um diferencial do Leadership Circle é que ele dá total subsídio para depois a gente elaborar um Leadership Development Plan. Então, quando eu falo do C-Level Advisor, ou CEO Advisory e Board, ele ajuda a ter um pano de fundo para preparar um leadership Development Plan para acelerar o desenvolvimento. Eu tenho certeza que, de alguma forma, o trabalho que a gente faz com o Leadership Circle impacta no preparo das pessoas para a posição de maior complexidade. Eu tenho certeza disso, porque vem acontecendo demais isso nos últimos anos. Um dia eu vou escrever até sobre isso. Nós colecionamos aqui várias histórias assim importantes, mas teve um caso que foi emblemático. Assim, eu me lembro que o presidente da empresa me procurou porque ele gostaria de entender se um gerente sênior que ele tinha, que ele gostava demais, se essa pessoa ela tinha preparo para ser um diretor pesado. Então ele ia sair de 100 pessoas para, acho que para 2.000 pessoas, né, como liderados. E foi um projeto que eu falei, vamos entender, né? Então, era um processo de aceleração, um processo de coaching, mas não era coaching de performance. Ele jamais tinha problema de performance. Ele tinha um super potencial, né? Então, a gente, além de fazer um processo de aceleração, um entendimento de sucessão mesmo, de aceleração de sucessão. E quando eu comecei a trabalhar com esse executivo, ele realmente tinha um super potencial. Eu não estou falando de potencial aqui na ferramenta, tá? Na metodologia. Mas ele tinha um potencial, era notável o potencial, né? Um profissional que, quando eu comecei a falar com ele falava 4 idiomas, tinha 3 formações, tinha uma super experiência. Eu comecei a olhar, falei, mas que esse cara ainda está como um gerente sênior, né? Ele tem potencial para muito mais. Começamos a trabalhar. O resultado do Leadership Circle não veio muito bom, né? Tinham vários gaps, aliás, né, não estou falando associando a gap à tendência reativa, mas tinha algumas dificuldades na liderança e também a parte de baixo, né, do Leadership Circle, que a gente chama de tendências reativas de liderança, eram mais aguçadas do que as competências criativas de liderança, né, por vários motivos, né. E ele ficou extremamente impactado com o resultado. Ele ficou muito impactado com o resultado. Aliás, ele falou assim para mim, eu não me esqueço até hoje. E eu não tinha tanta experiência assim na ferramenta, então para mim foi impactante ouvir o que ele falou, né? Foi bem no comecinho da certificação e ele falou assim, Marcos, eu precisava de 21 dias sem querer falar com você. Por conta desses resultados que eu achei, fiquei impactado, tal, tal, e eu falei, olha, faz parte, vamos entender tudo isso, né? E ele agarrou isso com toda a força, né? Fizemos um plano robusto de aceleração. Depois de 6 meses, ele foi promovido e me chamaram para fazer um retake. Ele mudou as tendências reativas de liderança
completamente para competências criativas de liderança. E eu perguntei para ele: que você fez? Ele falou assim: será que o resultado é meu? Aí a gente, brincando, olhamos duas vezes. Uma pessoa que ela foi transformada. Eu costumo falar o milho que virou pipoca. Transformou. Transformou a liderança. Ele impactava 100 pessoas, impacta hoje em dia mais de 4.000 pessoas, já faz um tempo. Eu costumo falar que se impacta a liderança, a organização e sociedade, se uma família, né, uma pessoa que, um funcionário que trabalha lá, sei lá, tem 3 pessoas na família, esposa, né, esposo ou filhos, 3 ou 4, então se fizer 3 vezes 4 dá 12 mil, ele deve impactar umas 15.000 pessoas. Eu não enxergo como, ele impacta os liderados diretos, ele impacta fora da organização, né? Aliás, ele impacta muito mais, porque se a gente for pensar em liderados, pares, chefe, chefe de chefe, par de chefe e outros stakeholders, ele impacta muita gente. É que muita gente fala assim, vai fazer um processo de coaching para uma pessoa, não impacta tanto. Como não? Não impacta se você também não tem visibilidade do que é o impacto do seu trabalho, né? Então, eu enxergo muito maior que isso. Então, esse foi um caso completo, assim, de transformação. Aliás, eu gosto muito obviamente, do círculo da liderança, né, da fotografia, mas eu também gosto dos relatórios, né, que a gente olha por colunas percentis, por nível hierárquico, nível hierárquico e por competências. E eu acho fantástico aquilo, porque a pessoa sabe exatamente aonde, é uma ressonância magnética, eu costumo falar, né, da liderança, assim. Então, eu gosto demais, assim, foi um caso emblemático. Quando normalmente, né, o CHRO ou o líder de recursos humanos fala, Marcos, como que é o seu processo? E eu começo a explicar, e eu falo do Leadership Circle do 360. Obviamente, em alguns casos a gente tem que aplicar algo adicional, mas quando eu falo do 360, normalmente as pessoas falam assim, não, 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 Marcos, a gente já tem um 360, eu vou te mandar. Eu, obviamente, eu recebo, eu quero entender, né? Estudo tudo que tem para estudar, mas o Leadership Circle ele é diferente de qualquer 360 do mercado, tá? Por que que ele é diferente? Primeiro, porque ele olha 29 competências, né? Ele olha competências criativas de liderança, ele olha tendências reativas de liderança, ele olha por nível hierárquico. Olha, faz a sua autoavaliação, a avaliação de outros. Você que coloca lá quem que a gente pede para nomear, às vezes, 20, 30 nomes entre liderados, pares, chefe, 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 pares, chefe e outros stakeholders. É uma metodologia que sempre tem novos estudos, então isso para mim é super importante. Eu não quero aplicar algo que foi, o último estudo foi na década passada. São estudos recentes. Tem os líderes da própria Leadership Circle conversando com os practitioners, conversando com o mercado global, né? Grandes organizações globais têm o Leadership Circle como metodologia nos seus processos de aceleração. Então, tudo isso é super relevante. E, de novo, eu penso que o Leadership Circle não é um assessment 360, né? Até porque um assessment, muitas vezes, o consultor é chamado para dar um feedback de 1 hora e meia. Muitas vezes, quando eu faço o processo aqui, às vezes eu trabalho 5 horas a 7 horas para trabalhar com o Leadership Circle. Então é tudo diferente. Passa a ser tudo diferente. Por quê? Porque agrega valor. Porque apesar de ser um relatório, é um relatório grande, mas um relatório interativo, um relatório moderno, um relatório tecnológico, mas é que para aumentar a consciência de liderança, não é em 1 hora e meia, né? Talvez também não em 7, mas quando você junta isso com todo o trabalho que se faz, se a pessoa quer crescer e ela está aberta para isso, né, o Leadership Circle, ele acelera, né, tudo isso. E, de novo, o impacto nos 3 pilares, né? Eu venho utilizando bastante, eu trabalho em alguns setores da economia no Brasil bastante consolidados, né, como o agronegócio, a própria indústria, a gente chama de industrial.
é, energia e healthcare, farmacêutica. Então, isso vem gerando muitos bons resultados. Tem outros setores também que eu estou falando, é o que mais se destaca por aqui, né? Em especial, bastante o agronegócio. Então, o agronegócio brasileiro é muito potente, né? E o Leadership Circle, acho que a gente pode agregar demais, assim. O agronegócio, começando lá da base, né? O, o produtor brasileiro, que a gente chama, né? O agricultor, o produtor brasileiro, ele é muito arrojado, porque os desafios são tantos, né? Que é, é só indo lá na prática, né? Para entender o que acontece. Então, hoje eu estou de executivo aqui, eu estou de corporativo, mas no outro dia eu estou de boné, de chapéu, estou lá no campo, junto com o agricultor. Por isso que eu falo que o agricultor, ele está, né, da ponta a ponta, a gente chama end-to-end, antes da porteira e depois da porteira, a gente fala assim, é muito arrojado. O setor do agronegócio brasileiro, ele é 25% do PIB no Brasil. Então, é muito forte, tá? Em destaque, o setor do agronegócio, ele tem desafios únicos, assim, de como esse produtor, toda a cadeia, agora eu estou falando da cadeia, né, da indústria, da cadeia, da pecuária, do crop protection, de sementes, de biotecnologia, né, de várias sub-áreas aí do setor do agronegócio. Então, essa questão de gestão de incerteza, ela faz parte do dia a dia, né, do setor, né, seja para o executivo, seja para o produtor, né. Então, o agronegócio, eu vejo que ele é impactado por vários fatores externos. Primeiro deles, o clima, né? A gente vê como que cada vez, né, como o clima, essas questões climáticas têm impacto no mundo inteiro. No Brasil não é diferente, né? Então, quando eu falo de fatores externos, a questão do clima, eu vejo que tem um impacto. Oscilações do mercado, né? Então, o mercado é muito vulnerável, então tem grandes oscilações. Então, são outros impactos que tem no setor. Políticas agrícolas. Política agrícola, tu depende, né, de cada país tem a sua política agrícola, então isso muda, gera impacto. Então, como que fica o preparo dessas lideranças, né? Variações cambiais, nem preciso falar, né? Impacto do dólar, impacto, né? Qualquer coisa que acontece nos Estados Unidos, na Ásia, né? Na Europa, impacta o negócio no Brasil. Qualquer coisa que acontece no Brasil impacta também outras regiões no mundo, assim. Então, além de tudo, no campo não é diferente do que acontece. Isso também estudei bastante no Vale do Silício, né? Quando a gente falava de agronegócio e tal. Impacto sobre inovação e tecnologia. Inovação e tecnologia no agronegócio. As questões de digitalização. Então, no agronegócio não é diferente. O Brasil tem muita tecnologia, né? Eu acho que países que disputam alta tecnologia na agricultura, Brasil e Estados Unidos, assim, são grandes players, né? Em diversas culturas. Então, essa pressão por digitalização, agricultura 4.0, tecnologia, inovação, todas essas variações que eu falei, faz com que, como que a tradição, como eu posso dizer, a tradição e a modernização andam juntas para que esse agronegócio no Brasil continue crescendo. E não tenho dúvidas que o Brasil é um dos melhores países do mundo, né, sustentável. Aliás, sustentabilidade é um outro grande impacto, né, na agricultura, responsabilidade socioambiental, né, sustentabilidade. Então, diante de todos esses fatores, sei lá, eu coloquei aqui talvez uns 8 fatores ou mais. Na verdade, o que se busca também? Tecnologia, produtividade, modernização.
né? Produtividade e eficiência. Então, o Leadership Circle também eu posso, eu tenho orgulho de falar, de verdade, que eu sou um dos consultores. Tem muitos consultores bons no Brasil, tanto, né, em processos de atração, retenção, mas nos processos de aceleração, desenvolvimento de liderança, de líderes no agronegócio. Eu bato no peito quando eu falo, tenho bastante experiência e o Leadership Circle me ajuda bastante em agregar valor para a agricultura brasileira, né? Falo de agricultura no Brasil e eu falo de alimentar pessoas no mundo. Porque se vai crescer o número de habitantes no mundo, o Brasil faz parte desse ecossistema. E se eu ajudo líderes a performar melhor, serem melhores líderes no setor de agricultura, a agricultura vai melhor e vai impactar o Brasil e o mundo. Eu sempre, antes de fazer uma certificação, eu me pergunto o que eu quero com essa certificação. Além de ter, procurar uma boa escola, um instituto ou uma empresa global, né, como a Leadership Circle, o que que eu quero com essa certificação? Que impacto que vai gerar isso no meu negócio, para com os clientes? Existem várias certificações muito boas no mercado, né, de aceleração e desenvolvimento de liderança. Mas quando fala de um 360, de um método científico, prático, pragmático, eu não tenho dúvida que o Leadership Circle é o melhor que tem no mercado, né? É o que tem de inovador, é o que tem de impacto, é o que tem de suporte, né? Ser entrevistado aqui depois de 5 anos, né? Eu já passei por alguns momentos de entrevista, de experiência no próprio Leadership Circle, faz parte do processo, né? Eu venho utilizando o Leadership Circle há muitos anos em várias organizações, né? Aliás, em breve eu quero fazer um posting sobre isso. Eu acho que quando fala de Business Performance e Leadership Effectiveness, é o que se tem de melhor em certificação de Assessment 360, né? Então, eu acho que isso é o mais relevante aqui. E ele, ele suporta efetivamente quando a gente fala de ampliar consciência de liderança. Porque muitas vezes, quando você fala com pessoas mais pragmáticas, né, o ampliar de consciência de liderança, as pessoas não acessam isso. Porque elas querem ver números, analytics. E o Leadership Circle vê tudo. Vê analytics, vê números, vê ciência, vê dados, vê parte qualitativa e quantitativa. Então, é amplo. Então, é o que se tem de melhor. Eu acho que o líder do futuro, né, é difícil porque às vezes isso muda amanhã, né? Mas o líder que ele é capaz de enxergar a si próprio, o impacto que ele traz nas pessoas, né? Aí eu estou falando maior do que um líder de uma organização. Pode ser um líder fora da organização, dentro da organização. Quando um líder ele entende o impacto que ele gera nas pessoas, em si próprio, nas pessoas, e ele tem consciência disso, ele com certeza ele interfere positivamente nos resultados, nas relações, ele engaja, ele transforma o ambiente onde ele está, independente se é uma organização multinacional, nacional, de pequeno, grande porte, eu estou falando de liderança, né? Então, quando ele tem essas capabilities, né, de leadership, ele impacta, ele gera consciência, ele engaja, né? Ele transforma o ambiente onde ele estiver. Então, eu vejo que o líder que prestar mais atenção nesse tipo de tendências, obviamente, de competências novas que estão por vir, né, de inteligência artificial, tecnologia, mas quando ele olha para si, essa questão de engajar, de inspirar e engajar, eu acho que são os líderes que prestarem mais atenção nisso, são líderes do futuro que podem ter grande sucesso.